Nós celebramos o 27º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nesse domingo é uma grande exortação para que voltemos de fato o nosso coração a Deus e não abusemos de sua paciência. De fato, é muito bonito saber que Deus é misericórdia, sim ou não? É maravilhoso saber que Ele nos ama, não apesar das nossas falhas, mas mesmo desse jeito, mas é um amor que vem até nós e espera uma resposta de fé. Entenda, a misericórdia de Deus não é a afirmação de que podemos fazer qualquer coisa, viver de qualquer maneira, que está tudo certo, mas é a possibilidade de, independente do lugar onde nós chegamos, a mão de Deus é capaz de chegar até nós. Porque se por um lado, Deus se revela por amor a nós, essa revelação de Deus acarreta uma responsabilidade de resposta de minha parte. E de certa forma, eu condiciono o tipo de revelação que eu vou ter de Deus. Eu experimentarei mais amor de Deus se eu for mais solícito. Agora, se eu caminhar distante dele, eu não vou fazer essa mesma experiência. Em outras palavras, é você que cuida do jardim da sua história e vai cultivando o que você quer receber do Senhor. Só que entenda uma coisa, a paciência de Deus tem limite, gente. Ela vai até um ponto. Não é que Deus vai se esquecer de nós, vai se cansar de nós, mas chega um momento que a presença dele se aparta. Olha, é muito forte esse texto. Quando nós olhamos lá em Ezequiel, dos capítulos 8 ao 11, nós vemos um momento no qual a glória de Deus sai do templo. É como se Deus, olhando para nós hoje, até a revelação perfeita que vivemos na igreja, é como se Jesus saísse do sacrário. E em Ezequiel 11, 23 vai dizer que ela sai do templo, ela para no monte. É Deus que fala, eu me cansei disso. Eu não fico mais nesse local, porque não há um culto que me é prestado, não há frutos que de fato correspondam ao que eu tenho lhes feito. E o livro de Ezequiel vai falar muito do pequeno resto, que permanece fiel apesar das contrariedades, porque a grande maioria se perde nas circunstâncias mais favoráveis. Só chega um momento, tanto distanciamento, tanta idolatria, Deus sai do templo. E sabe, há uma realidade, fora, lógico, o pecado nos distancia de Deus, mas se tem alguma coisa que acende a ira do Senhor a nosso respeito, é as desculpas que nós vamos inventando para não fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos ser sinceros. A maioria das nossas situações, intelectualmente falando, nós sabemos que temos que fazer sim ou não. O que nos falta? Decisão. O que nos falta é tomarmos uma atitude, lógico, sempre contando com a graça de Deus, para fazer aquilo que tem que ser feito. Em Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, eu confesso que até eu fiquei nervoso com Moisés. Imagina, gente, vamos supor para a nossa realidade. Você subiu no monte lá para rezar, tem uma sarça ardente. Ela não se consome e uma voz sai do meio dessa sarça. O que você faria? Eu não sei se eu correria, não sei se a perna sai com aquela bambeada, você fica parado. E Deus fala com Moisés. E Deus escolhe Moisés, e Moisés fala, não, senhor, chama outro. Cada hora ele vai dando uma desculpa, não, chama outro. Até que chega um momento, em Êxodo 4, versículo 14, que quando ele fala, tem que ser você, ele fala, sou gago. Ele fala, mas Arão vai falar por você. Ele fala, mesmo assim, senhor, chama outro. Diz que a cólera de Deus se acende contra Moisés, e Deus fala, não, vai ter que ser você, porque eu escolhi, aí a partir disso Moisés vai. Ou seja, as desculpas que nós damos ao Senhor acende a cólera de nosso respeito, porque existe um momento que Ele vai vendo que a gente vai se perdendo. E não é que Deus faz isso por mero capricho. Sabe o que acontece? Você que é pai e mãe aqui vai entender bem isso. Não tem momentos que você vê seu filho, sobretudo depois de uma idade, não está caminhando no melhor caminho talvez, e você sabe que aquilo vai dar errado, não é? É que nem filho teimoso. Não, mas eu vou que vai dar certo. Não vai. Parece que quando mãe fala que não vai dar certo, algo na eternidade, Deus provê, pela graça de Estado, que de fato vai acontecer uma coisa. Pode estar o tempo aberto, leva a guarda-chuva, leva. Sobretudo se a gente que mora aqui em São Carlos tem que levar mesmo. Nunca sabe o dia que vai chover. Porque, de fato, gente, é um olhar além, e Deus tem um olhar muito além do nosso. Nós não conseguimos enxergar totalmente o projeto de realização, mas Ele está vendo além. E quando nós vamos nos distanciando dEle, nós não vamos vivendo o melhor que nós podemos viver, por conta da nossa cabeça dura.
E é por isso que a corda se acende. Ele fala, não é possível que você vai perder a sua vida, a sua existência em projetos tão pequenos, sendo que eu lhe fiz para algo muito mais. Quanta mesquinharia tem nos tirado, gente, a presença de Deus. Olha, a coisa mais cara e mais importante da nossa existência é a presença de Deus. Sabe, quando nós olhamos o pecado de Saul e o pecado de Davi, quem pecou mais gravemente, Saul ou Davi? Davi, sim ou não? Lembra? Saul desobedece, tem idolatria, mas Davi, ele faz com que Urias morra para ficar com Jezabel, enfim, é um outro contexto. Mas por que Saul perde o reinado e Deus dá uma outra oportunidade a Davi? Quando Saul peca, a preocupação de Saul era com o trono, com a condição de reinado. Lá em 1 Samuel, versículo 15, vai dizer de fato, o reinado lhe será tirado e vai lhe dar para alguém melhor que você, porque você abandonou os caminhos do Senhor. Só que a preocupação de Saul estava meramente na matéria. A preocupação de Davi, quando peca, estava na presença que ele não queria perder. É por isso que o Salmo 50, versículo 11, vai dizer, Senhor, não desvie de minha vossa santa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. A presença de Deus é a realidade mais preciosa que nós podemos viver. Mas a palavra de hoje, por mais que nos apresente a importância dessa presença, ela nos alerta que nós podemos perder essa presença. Nós podemos. Isaías, que nós meditamos hoje, versículo capítulo 5, estamos antes do exílio da Babilônia, mas Isaías já profetiza o que vai acontecer. Essa passagem que a vinha vai ser quebrada, que os animais vão usar dali, é a imagem do exílio, é como se Deus dissesse, vocês vão perder tudo por causa da loucura de vocês. Vocês vão perder tudo porque estão insistindo num caminho de distanciamento. Vocês vão perder tudo porque anestesiaram a consciência de tal maneira que não conseguem mais dar uma resposta adequada do Senhor. É o que a gente vive hoje. Olha, você tem um tempo complexo que nós vivemos. Você percebeu que a pessoa, quando tem alguma coisa que não está adequada com a palavra, o que ela procura hoje? Dá um jeito de justificar, não é verdade? É a hiperacolhida, conceder hipergraça. Ou seja, eu posso ver de qualquer maneira que Deus vai me aceitar e não é desse jeito, gente. A palavra de Deus, ela não se modifica. É evidente que o jeito, né, o tempo, ele muda a metodologia, mas não o conteúdo. E guarda uma coisa, o princípio que você quebra, vai quebrar você, porque é princípio. E hoje o Senhor nos convida a olhar para o nosso coração e perceber como é que eu tenho cultivado essa presença. Como é que eu tenho cultivado a minha experiência de Deus, qual é o comprometimento que eu tenho assumido de fato com Ele. É fundamental isso, gente. Olha o que o povo no Evangelho passa hoje. A imagem da vinha aparece na primeira leitura, quando o Evangelho também no Salmo. A vinha aqui é a imagem da casa de Israel, imagem do povo do Senhor. E Jesus, ele faz uma leitura da história da salvação. Essa vinha, vem um, eles apedrejam, outro eles matam, e matam até mesmo o filho. Ele está dizendo que mesmo o filho, eles vão matar. E o que é que o filho vem pegar na vinha? Os frutos. Um dia o Senhor vai vir para nós que também hoje somos parte da sua vinha e vai querer enxergar frutos. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus visitasse hoje a sua história, Ele tem visitado, mas se Ele viesse um convite mais exigente, vem ficar comigo, o que você teria nas mãos para oferecer? O que eu teria nas mãos? Se Deus me chamasse nesse momento, qual fruto de conversão estaria apresentando? Perceba o que o Senhor falou na minha leitura. Eu esperava justiça e vocês me deram injustiça. Eu esperava bondade e vocês me deram iniquidade. O que é que eu tenho nas minhas mãos hoje? Porque nós podemos ver de uma maneira figurada e até por imagens, aos olhos das pessoas, mas aos olhos do Senhor Ele nos enxerga de verdade. E essa palavra não é para nos amedrontar, mas para nos encorajar a uma decisão mais firme nele. Porque nós temos nos privado de viver o melhor de Deus, porque temos insistido nas mesmas coisas. E é forte o que o Senhor fala para o povo. Ele fala para Israel, como se fosse para o povo de Deus de fato. A vinha será tirada de vocês e vai ser entregue para um povo que produzirá frutos. Deixa eu dizer, o não que você dá a Deus faz com que você perca essa presença e uma hora Ele vai achar alguém bem disposto para fazer aquilo que você não fez. Quando Saul errou, o que Deus fez? Ele acabou com o povo de Israel? Ele acabou com o reinado? Não. Ele levantou Davi.
Quando Elias vive a crise do ministério, é interessante que Elias mata os 450 sacerdotes de Baal, mas ele tem medo de Jezabel, e ele vai por 3 vezes, ele pede a morte. Se o seu Deus já falava, faz assim, Elias, volta lá que Jezabel resolve isso para você. Porque de fato, ele foge com medo dela. Só que de Elias, ele levanta Eliseu. E Eliseu fala, eu quero uma porção dobrada do Espírito sobre o Senhor, ou seja, alguém que está disposto. Se nós não assumirmos aquilo que tem que ser assumido, o projeto de Deus continuará, mas somos nós que nos fecharemos para uma experiência muito maior. Qual é a resposta que você não tem dado hoje? Que tem te fechado experiências maiores de Deus. Que tem te fechado uma realização maior. Olha, eu não estou falando que você condiciona absolutamente a presença de Deus, mas nós vamos dando nãos e nãos e nãos e nãos e nãos. A obra de Deus tem que continuar. E o tempo de Deus é hoje. Deus não se preocupa que você tenha questões, limitações e fraquezas. A preocupação de Deus é que você pare no caminho e não deixe Ele te aprimorar no processo. O grande erro que nós cometemos muitas vezes é que nós achamos que temos que saber tudo já. Tem tudo certo. A perfeição não é mais ideal e se tornou um peso para muitos de nós. Porque nós perdemos a capacidade de andar nos caminhos de Deus e esperar dele a realização das promessas. Olha, pensa hoje, do fundo do seu coração, essa presença. Deixa eu dizer mais. Deixa Deus quebrar algumas coisas em você. Essa cabeça dura que nós temos muitas vezes. Esse perdão que nós temos muitas dificuldades de entregar. Não é? Essa dificuldade de reconciliação. Essa prisão que nós vivemos e insistimos porque não conseguimos largar alguns apegos. Esse relacionamento que talvez está acabando com a sua vida, acabando com a sua história, e você não consegue seguir além. É o tempo de falar, Senhor, faça a sua obra. Deus não vai te olhar condenando você. Ele vai te olhar trazendo você para aquilo que tem que ser vivenciado. Sai disso hoje. Não perca essa presença. Não deixa para depois aquilo que tem que ser vivenciado agora, nesse momento. Não estou dizendo que a partir de agora, que você entrar para o Senhor vai acabar os seus problemas, você não vai experimentar mais uma dificuldade. Eu estou dizendo que a partir de então, existe um Senhor que responderá por você. Todo mundo aqui quer ter paz, sim ou não? Todo mundo. E a palavra de paz, na Sagrada Escritura, é Irene no Evangelho, que é aquela paz no sentido não de ausência de conflitos, mas de uma estabilidade que te coloca além das circunstâncias que você está vivendo, mas para que o seu coração já guarde na paz, é preciso que você se comprometa com Deus. Olha o que diz a segunda leitura. Não vos inquieteis com nada. Antes, apresentai as vossas causas a Deus e Ele guardará o seu coração na paz. Sabe essa ansiedade que te lança no futuro, te impede de caminhar? Fica para Deus. Descansa seu coração nele. Faça a experiência hoje. Até que pedir, não só hoje, mas sempre, essa Santa Missa. Cada momento a partir de agora. Se você estava um pouco disperso, retoma a atenção. Deseja essa presença. Queira viver com o Senhor. Eu tenho certeza que quando Deus levanta Davi, Davi chamou a atenção de Deus muito antes de que ele fosse chamado. Através do zelo, da procura que ele buscava o Senhor, da fidelidade que ele trouxe de vida. Isso evidenciou Davi aos olhos de Deus. O que é que tem te evidenciado aos olhos de Deus? Sabe que ele olha para nós e enxerga uma procura, alguém que está desejoso da presença dele e que quer viver algo diferente, ou tem olhado para nós e visto um povo relapso, um povo acomodado, que não tem feito o seu melhor. Você pode perceber que as coisas mais importantes que perdemos na vida foi por conta do nosso relaxo. Nos relacionamentos, na vida familiar, no trabalho, em todos os momentos, quando nós começamos a relaxar, nós vamos dando ocasião para que sejamos substituídos. E deixa eu dizer, mais uma vez, se não for conosco, Deus vai levantar outro. A obra de Deus não se resume em protagonistas humanos. Nós somos instrumentos, cuidamos algo de que não é nosso. É por isso que precisamos nos voltar para Ele, para que o projeto dele se realize em nós e vivamos de fato o extraordinário de Deus em nossas vidas. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Toma essa decisão para com o Senhor nesse momento. O primeiro passo para tomarmos uma atitude em relação ao Senhor é pararmos de encontrar culpado em nossa história e assumir a responsabilidade que nos é própria. A grande questão não é o que fizeram com você, certamente você já ouviu isso, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você.
Aqueles que se entregam a Deus, que vivem no Senhor, não caminham refém da sua história, mas protagonistas em Deus da sua história. Sai dessas cadeias. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, nos endossa a vivência na paz. Ele está preso, mas o coração livre em Deus. Anseia essa liberdade. Não deixe o Senhor. Guarda no seu coração. A bondade de Deus vai acompanhar você por todos os dias.